Qual a importância dos dados de clientes para a estratégia de ativação dos dados e AI? Qual a relevância de estruturas habilitadoras como o CDP para esse contexto? E como áreas como o CRM podem alavancar da tecnologia em prol da geração de valor? Acompanhe agora isso e muito mais no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Data Circle Podcast. E aí, Alex, tudo bem? Sim, super animada. Ainda mais com a Nath aqui, que é uma grande parceira. Muito bom. A Alex já dando um spoiler, né, da nossa convidada, a Nath. E aí, Nath, tudo bem? Tudo bem. Prazer, pessoal, estar aqui com vocês e participar aqui desse episódio do Data Circle Podcast. Muito bom. E aí, Aknoel, o outro convidado nosso aqui também da... Os dois trabalham na Nestlé, né? Se vocês quiserem se apresentar mais completamente aí para o nosso ouvinte entender com quem a gente está falando. Então tá, acho que começando aqui, né, me apresentando. Então, como o Vitor falou, estou atuando na Nestlé hoje em dia. Sou como Data Product Manager, né, Grupo Data Product Manager para produtos de dados, né, dentro da companhia. Então, trabalho lá na Nestlé há cerca de 3 anos. Antes disso, trabalhei, né, em consultorias e em agências de publicidade. Então, vim aí do mercado publicitário. Então, tenho um background extenso aí em marketing e dados para poder contribuir. Estou muito feliz de estar aqui. Boa. E eu estou na Nestlé aí tem um pouco tempo. Eu troco a parte de... Hoje, olhando para a parte de growth, dentro da Nestlé Growth, ali olhando marketing como foco. Eu entrei na Nestlé ano passado, mas antes disso também eu participei de outras empresas ali, trabalhei muito tempo em banco. Aí eu tenho uma carreira um pouco diferente, né? Que eu já fui no mundo de dados aqui no Data Circle, eu já fui analista de modelagem de dados, depois eu fui marketing, depois eu fui atendimento, então eu tive uma sempre alguma coisa com dados. Sempre eu acho que me rotularam como um cara de dados, aí eu fui navegando por esses meios aí. Então eu fui um tempo Itaú, depois eu fui um tempo 99, fui um tempo também Tembice e agora na Nestlé, nessa parte ali de... Eu entrei na Nestlé para fazer a parte de CRM, onde eu tive o contato com a Nath aqui, que a gente virou melhores amigos, né? Porque CRM sem dados não tem como funcionar. E também a parte da CDP, que a gente começou a usar muito a plataforma, e agora também na parte de olhando para marketing growth. Legal. E, bom, puxando esse tema dados aqui, né, e a forma como vocês trabalham com dados hoje aqui, qual a importância dos dados para o dia a dia de vocês? Nath trabalhando ali com produtos de dados, né, centralizando essa parte de produtos de dados, como que você define, por exemplo, um produto que tem um potencial ou não tem um potencial dentro do escopo que você trabalha hoje? Você também, Aknoel, como que você usa esses dados ali no dia a dia? Sim. Eu acho que tudo depende da questão de você já ter esses dados prontos ou não e o potencial que você tem para poder coletá-los e também analisar o que você busca ter como resultado do trabalho com esses dados. Então, assim, não adianta você ter muitos dados e não saber o que fazer com eles ou não ter um problema de negócio muito claro para ser resolvido. Então, acho que o primeiro passo é realmente a gente entender com o universo, né, das áreas parceiras, entender qual que é a forma que elas querem aplicar esse dado, entender qual que é a questão que esse dado vai resolver e aí, a partir disso, traçar um plano de trabalho mesmo também. E aí até também, acho que um ponto importante, falando em produtos de dados, que corre-se o risco da gente olhar muito para essa etapa de discovery e desenvolvimento. Mas esquecer que depois desse produto vivo, publicado, ele precisa ser cuidado. E ele precisa, inclusive, ser evoluído, porque as necessidades mudam. As necessidades, elas vão, né, se aprimorando. Então, já participei até de um projeto em que a gente entregou, né, um algoritmo, entregou a solução perfeita, sendo super utilizada pelo time de negócio. E quando a gente analisa, né, ao longo do tempo, a utilização cai. Por que caiu? Porque agora a gente está fazendo uma nova rota de vendas, a gente precisa fazer algo diferente e o produto não está mais aderente. Se você, né, enquanto gerente de produto, não estiver conectado com o time de negócio e ter métricas claras para poder observar isso,
o produto ele vai morrer, né? Perfeito. Então, você precisa estar atento sempre ao valor que você quer aquela gerar. diferença da visão de produto para a visão de projeto. Exatamente. Né? O projeto você entrega o resultado ali e Ponto. vida que segue. Exato. E pronto, acabou. Agora, o produto, você sempre tem essa preocupação de ele estar aderente ao usuário, né? Gerando valor ao longo do tempo e sendo adaptado ali ao longo da necessidade, da mudança Exato. da necessidade. E é quando a gente usa, inclusive, dados para dados, né? Então, como que a gente vai monitorar se esse produto está sendo bem utilizado? A gente precisa realmente ter claro quais são os KPIs de utilização para que a gente consiga ter essa visão. E esse é um ponto bem interessante, porque quando a gente fala aqui sobre geração de valor usando tecnologia, né? Aplicar a tecnologia em função do negócio, só é possível se alguém usar, né? Então, que valor que eu vou gerar se não tiver um usuário ali na ponta, de fato, usando aquilo que eu entreguei, aquele produto, aquela inteligência, aquele modelo, o que quer que seja. Então, essa visão aí é justamente a cereja do bolo para a gente conseguir sair do outro lado. E muitas vezes é onde as iniciativas de dados esbarram, né? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido também, de chegar lá na ponta com um produto, entre aspas, muito legal, só que ninguém usou e aí aquilo acaba morrendo, caindo no esquecimento. Eu acho que, infelizmente, isso é mais o dia a dia, né? De todo mundo que trabalha com dados, a gente sempre passa por isso. Porque, pegando um ponto que a gente colocou, a gente trabalha com essa visão de ter o dado disponível, entender o problema. Só que uma vez que você entende o problema, tem também o desafio de adoção e de confiança também, né? Então, tem muitas pessoas que às vezes não entendem os potenciais que aquilo tem, ou qual o nível de retorno que traz e quanto tempo traz, e falam assim, não, se não resolver um problema agora, do jeito que eu esperava, não funciona. Ou eu não entendi como é que funciona muito bem, não consigo explicar, então eu não consigo cascatear o uso. Então, tem um desafio na minha visão, de educação, né? De traduzir o que a gente faz de forma mais fácil, especialmente quando se fala do negócio, para ele poder adotar. Então, a gente que é do área de marketing, é difícil, às vezes, falar de dados, né? Tipo assim, marketing cada vez tem mais dados, mas quando você vai um nível para lá, você fala assim, putz, dados, mas que modelo preditivo. Então, dá uma chocada, mas é importante depois, quando você consegue traduzir em ferramentas de negócio para eles, e impacto que eles, no dia a dia deles, as coisas ficam muito mais fáceis na adoção. Então, é um desafio que eu acho que é mais dia a dia, infelizmente, mas é muito legal de... Faz parte, quando né? vê acontecer, exatamente. Exato. E... para você, Nath, dentro dessa visão de produto, o que você considera que tem uma diferença, assim, uma peculiaridade ou alguma coisa que tem que prestar um pouco mais atenção quando compara um produto de dados para um produto qualquer, ou um produto qualquer não, que parece pejorativo, né? Mas um produto que não seja intrinsecamente analítico, né? Um produto, talvez um app, ou uma plataforma, uma interface, etc. Eu acredito que para um produto de dados, dependendo do dado que você tem como input no produto, você precisa prestar atenção na qualidade desse dado e também no tempo, porque dependendo do tipo de dado que você está lidando, esses dados eles deprecam muito rápido. Então, se você está falando de um dado de consumidor, eventualmente, dependendo do tipo de dado que você coletou daquele consumidor, ele não é mais válido depois de um tempo. Um exemplo se você captura a informação de uma pessoa que está prestes a ter um bebê. Passado um ano, ela já está em outro estágio da vida, as necessidades dela são totalmente diferentes. Então, o produto vai precisar estar adaptado para ficar atento a essas evoluções, né, ao longo do tempo também. Então, acho que esse é um ponto, né? Qualidade e o tempo de validade do dado que a gente precisa sempre observar. Se esperar um pouquinho já não faz sentido mais usar. Não faz sentido mais. Muito bom. Não faz sentido e talvez você nem pode. Nem pode. Sim. Verdade. Acaba virando uma limitação também, dependendo do... Sim, você não tem mais embasamento legal para poder Isso. utilizar aquela informação. E do ponto de vista do que vocês... Da área que vocês trabalham juntos, né? Ele como a parte de CRM, né? De relacionamento com os consumidores, com os clientes, e você como gestora dos produtos de dados, como que é essa interface na prática ali no dia a dia? Cara, é uma relação, eu sempre brinco com ela que é uma relação de simbiose, né? Tipo assim, eu não existo sem ela, porque ainda mais com CRM, você não consegue existir sem dados, né? Então, a gente tem sempre esse desafio de como a gente se conecta nas dores, como eu consigo passar o que eu vou usar, o porquê eu preciso daquilo, qual é o objetivo, para ela poder daí
tentar construir o melhor produto, a gente conseguir usar esse produto, né, que está sendo colocado para a gente como disponível. Eu acho que o grande desafio é como a gente junta forças aí, e eu acho que fica muito mais fácil quando você começa a entender um pouco mais, nessa simbiose, a dor também do universo dela, né? Quando você tempo, coleta, a parte de espaço, consumo de dados, que são coisas que a gente, às vezes, como usuário, área do meio, fala assim, não, eu só quero usar, eu só quero aplicar e ver o resultado, mas tem todo esse desafio que é da parte de quem está desenvolvendo o produto de dados, que ele também precisa ser levado em consideração para a gente até fazer escolhas, né? Tipo, o que a gente vai priorizar, qual é a melhor esteira para fazer. Eu acho que é muito importante isso. Não, é perfeito. E até em adição a isso, assim, como CRM não existe sem dados, eu também olho para os usuários, dos produtos que a gente cria, dos dados que a gente facilita essa utilização. Então, tenho que estar sempre conectada, né? Sempre atenta e com os times usuários, né? Sendo CRM, mídia, né? Pensando em audiências de consumidores, para que a gente faça também, tenha os produtos mais aderentes, né? Não adianta criarmos produtos que gostaríamos de ter, se não é o que o time de negócio precisa, né? Não, legal. E, assim, para quem está ouvindo aqui, a gente está falando de produtos de dados e tudo mais, talvez esteja pensando o que são produtos de dados. Vocês conseguem dar alguns exemplos, assim, só para tangibilizar um pouco do que é um produto de dado relacionado, por exemplo, com a área de CRM e como que esse desenvolvimento acontece? Tá. Acho que um produto de dado que a gente já trabalhou juntos, né? Eu acho que tanto do meu lado, né, de desenvolvimento e até do lado do Aquinoel, a utilização disso na prática, né, até a coleta de resultados, por exemplo, um algoritmo que você consegue ranquear uma base de consumidores para entender qual que é a relação deles com a marca ou com uma propensão a um tipo de ação. Seja uma participação em uma promoção, seja uma conversão a vendas. Então, montando esse algoritmo e aí tendo uma interface que possibilite você não só olhar como esse algoritmo classificou essa base, mas que ele já te clusteriza, faz a clusterização dessa base e divide em audiências, ele já vira uma ferramenta de ação para time de CRM mídia poder ativar isso dentro das campanhas. E como funciona então entre vocês sobre essa questão de definição do produto de dados? E você, Nath, que por causa do conhecimento técnico que vai propor para o time de CRM, podemos fazer isso? Ou é o time de CRM que está falando, tenho uma problemática e gostaria que vocês me ajudem a resolver? Como funciona um pouco esse... Na minha visão, das duas formas, porque, tipo assim, muitas vezes a gente tem uma dor que a gente consegue tangibilizar para ela, ou a gente tem contato com algum benchmark, a gente fala assim, pô, seria legal a gente ir por esse caminho, e às vezes também eles falam assim, cara, a gente viu uma solução em um outro ambiente que pode ser bacana, ou usei isso num contexto de vendas, às vezes, que será que para dado, para marketing também não seria bacana? Então, eu acho que acaba sendo das duas formas, né? Tá. Então, a demanda você gera em conjunto. Sim. E depois o controle de uso, como funciona um pouco entre vocês dois? Hoje, a parte o que a gente tem tentado fazer, né, e a gente tá nessa, como também é um desafio de construção, né, a gente vem sempre tentando conectar cada vez mais os pontos. Eu acho que um ponto que a gente conseguia evoluir muito que era nesse sentido de, cara, não adianta só fazer se a gente não usar, e tipo assim, a gente tem que usar de forma efetiva, tem que ter, se falta educação, vamos construir uma sessão para educar o time, tentar tangibilizar quais são os desafios de uso. Então, o que a gente tenta fazer hoje temos touchpoints recorrentes, semanais, onde a gente olha não só para o pipe do que está previsto, que a gente está tendo de objetivos ou desafios que a gente quer endereçar, como também como estão os temas de usabilidade, como estão os temas de adoção, se um modelo está indo para um caminho que, poxa, a gente testou aqui e o resultado foi meio abaixo do que a gente vinha fazendo antes. Será que a gente tem que revisitar o modelo, fazer uma versão 2, 3, 4? Então, é meio que por esse caminho que acaba sendo levada essa governança, né? Que a gente está meio que moldando ela aí as we go. Sim, e assim, é o famoso trocar a roda do carro, né? Com o carro andando em movimento, porque realmente é uma jornada, né? Então, a gente passa por diferentes momentos. A gente tem um momento que a gente tem a dor, o problema, a gente ataca o problema, a gente precisa usar, testar. Nem sempre o ambiente ele está favorável a esses testes, então a gente tem uma jornada também educacional em relação a o que vale a pena ser testado, que nem sempre um projeto ele já vai dar certo de primeira. E a gente precisa cada vez mais ter essa mentalidade de test and learn, né, dentro das organizações. Então, a partir disso, como a gente escala esse uso
e principalmente faz o uso mais adequado, porque nem sempre usar mais é melhor. A gente precisa também ter bastante discernimento. E hoje em dia, no mundo da tecnologia, a gente está cada vez não só gerando mais dados, mas trabalhando com esses dados e gerando mais informações. Então, a gente está numa curva exponencial e isso, quando a gente olha, né, num médio prazo, a gente já está pensando numa perspectiva de muitos custos de armazenamento, custos de processamento, que a gente precisa ser bem criterioso para entender se realmente vai fazer sentido. Hoje, por enquanto, é uma linha, né, de tecnologia, digamos assim, dentro do P&L das grandes corporações. Mas essa linha tende a cada vez ficar mais gordinha. E como que vocês fazem essa priorização? Assim, pensando em todas as oportunidades que chegam, tanto você para a Knoel, para a Nath e Nath para a Knoel, como que vocês priorizam o que poderia ter um retorno maior ou ter um potencial maior de geração de valor? Sim. O que eu já vivi, assim, pela minha experiência, a gente tem duas vertentes, né? Então, estou pensando muito em trabalhos em que eu participei. A gente tinha uma indicação forte de qual seria o retorno para a área. Então, seja um retorno relacionado à geração de receita, seja um retorno relacionado a saving ou até cost avoidance, né? Tem diversos casos, às vezes, de compliance, por exemplo, que a gente trata como cost avoidance porque tem uma questão forte aí. E aí, um outro ponto que conecta um pouco do que eu comentei sobre pensar na adoção e nos usuários, que é o quão pronta a área que vai lidar com aquele produto está para poder receber aquele produto. Porque talvez seja um produto incrível que tenha um grande potencial de retorno, mas a área ainda não está pronta e não está estruturada para poder sustentar isso, não tem um modelo forte. E eu acho que esse é um outro pilar super importante, que quando a gente fala em gestão de produtos, a gente fala muito do produto. Mas é necessário lembrar que a gente está falando muitas vezes de transformar processos, de trazer novos processos para a organização, né? Então tem este pilar também mais cultural, né? Bem forte. E na hora da priorização, essa parte do time, né? De qual seria o perfil do usuário também é levado em consideração. Precisa ser levado em consideração. Do meu lado, é bem parecido com o que ela falou. O que muda bastante, o que eu acho que vale a pena colocar é que nem sempre a gente consegue tangibilizar, né? Então, é sempre uma lógica meio de esforço e impacto, né? Então, eu acho que muitas vezes algumas iniciativas elas vão meio que na linha do esforço, quanto tempo eu gasto, quanto tempo eu estou gerando, quanto retrabalho eu tenho, como eu conecto isso com aquilo, eu não sei fazer, eu tenho que falar com 1, 2, 3 pessoas, então acaba indo um viés de esforço. E o outro viés é de impacto, que é quando a gente consegue mensurar para onde a gente está indo em termos de resultado de negócio, ou se a gente está tendo alguma visão de cost avoidance. Então, é sempre nessas dinâmicas que a gente trabalha. E, às vezes, também olhando para a visão meio que beta, né? Que é, cara, o que estão fazendo aí? Ou, por exemplo, eu provoco muito time que eu vim de um ambiente com banco, ele é muito data-driven, né? Eu vim do Itaú, então o Itaú tem uma cultura e um desafio data-driven que é muito forte. Então, quando você pega e olha o que o Itaú já evoluiu e o que a gente vê em outras empresas que pode evoluir, é bacana. Então, tem muito desafio que é, cara, eu vi isso funcionar lá, por que a gente não faz isso aqui? Ou eu vi isso não funcionando lá, então não vamos fazer por aqui. Eu já vi muito não funcionando por lá. Então, tem muita coisa que a gente conecta e tenta se provocar e ver, cara, será que é o momento certo? Será que a gente consegue fazer isso e vai ter adoção? Será que temos que fazer um exercício mais casado de desenvolvimento, priorização, release e depois uma educação no meio do caminho para garantir essa adoção? Então, é meio que nesse caminho que funciona. Acaba virando uma fase também do desenvolvimento, né? Essa parte de preocupação com a adoção. E você falou sobre vidas passadas aí, e Nath também tem bastante experiência passada. O que vocês viram de mudança dentro do escopo do que vocês fazem, o que vocês já fizeram no passado? Mudança principalmente na utilização dos dados nesse caminho, nessa jornada, nessa trajetória suas profissional até então. Acho que a questão de multidisciplinaridade dos dados está cada vez mais evidente. De você quebrar silos, acho que usar dados para quebrar silos dentro das organizações. E eu acho que isso é um contraponto até interessante relacionado à minha experiência, acho que pré-CPG, né? Então, olhando mais para o lado de agência, né? Consultoria, em que a área que eventualmente eu estava em contato para poder fazer o projeto, né? Para fazer os desenvolvimentos,
ela já tinha os seus processos e muitas vezes a gente abordava processos mais relacionados àquela área. Mas também entender que existe uma própria transformação que deve acontecer entre como aquela área se relaciona com outras áreas. Então, no exemplo, por exemplo, de marketing, aí aqui acho que você pode até falar melhor que eu, né? A sua vivência, como que marketing pode se relacionar com o time de vendas para ter uma colaboração e olhar sempre para os mesmos dados, para as mesmas informações, para que o que marketing traz como resultado é amplamente reconhecido e validado pelo time de vendas e vice-versa. A gente não tem mais diversas áreas, cada uma trazendo o seu número especificamente da sua área de atuação. Então, eu acho que isso está cada vez mais forte e sendo exigido, né, nas grandes corporações, os boards executivos, eles querem ver essa unificação e eu acho que a gente está num ambiente, pensando, né, em todo o stack de tecnologia que a gente tem cada vez mais forte, bem propício para isso. Cara, já vi muita coisa. É que eu tô aqui tentando conectar. Eu acho que marketing conecta com algumas coisas, porque quando eu falo das trajetórias passadas, as vidas anteriores, né? O que eu lembro muito aqui no Itaú, eu fui marketing por um tempo, e quando eu fui marketing era 2014, dados não era um negócio para o marketing. Estava começando a ter algumas provocações nessa direção, enquanto que o banco inteiro estava fazendo modelos econométricos e vendendo isso em fóruns fora do país, indo para Dallas, para congresso de modelagem, de business cases. Então, você tinha dois mundos que coexistiam, mas que eram totalmente dependentes. Então, eu acho que os dados, eles começaram a ficar mais democráticos, assim, ou serem mais vistos como potenciais alavancas em diversas áreas, o que traz essa parte multidisciplinar, que é muito importante. Só que, ao mesmo tempo, tem um desafio de como você quebra isso, ou como você integra isso, e como você relaciona. Porque, hoje em dia, às vezes, eu sinto que tem muita disponibilidade de dados, nem sempre tem uma abordagem de uso que é padronizada. Então, acontece de, às vezes, tem muitas verdades, e aí tem uma verdade de um time, a verdade do outro time, mas é mesmo... Não, eu usei dados. Então, e aí quem trabalha com isso sabe, tipo assim, cara, qual foi o dado? Como você segmentou ele? Como você tratou? Uma planilha e você do fica, fulano. Exato. Então, tem muito desafio nesse sentido. Então, eu acho que esse é um ponto de como a gente nivela essa utilização, como a gente integra diferentes fontes de informação e como a gente trabalha o tratamento, né? E como você utiliza os dados de forma mais conectada com o negócio. Eu acho que esse é um ponto que eu tenho, pelo menos, visto bem. E no marketing a gente está nesse desafio. Então, ainda mais marketing como área que tem sempre esse... O que vocês trazem para o negócio? O que vocês venderam? E hoje em dia é engraçado, né? A gente está num momento que é muito engraçado de pensar que quando eu estava lá atrás, não tinha nenhum referencial de o que gerava de valor. Então, era tipo, não, é intangível, é abstrato. Mas tem aqui uns indicadores e tal, mas é tipo assim, o valor de venda não é isso. A gente constrói marca. E aí, com o tempo, o MMM chegou e, cara, construiu. Aí, hoje a gente tem no nosso universo modelos que estão até em overlap. Eu tenho um de um, outro de outro, poder olhar qual é a diferença de um e trazer uma recomendação. Só que ao mesmo tempo que eu tenho isso, as pessoas não entendem o modelo, então eu falo assim, tá, mas você vendeu quanto na loja X ontem? Não, veja bem, eu não... Tem aqui uma atribuição. Então ainda tem um desafio de como você consegue quebrar essas barreiras e tangibilizar isso para as pessoas, né? Para a liderança, principalmente. Acho que é um desafio no marketing como um todo, né? Como que você consegue atribuir a uma determinada campanha o resultado da venda. Sim. É sempre um desafio. Aí quando começam outras vertentes ali no meio do processo, por exemplo, o modelo, a recomendação, o modelo XYZ, fica talvez até mais complexo de fazer essa atribuição. E alavancas temporais, né? Tipo assim, quando você pega alavancas que conseguem virar a chave e na hora mostrar, porque tem uma construção no marketing, né? Que ele não é... Tem uma parte que é de curto prazo, mas tem a parte que é de longo prazo. Então, quando você vai e mexe no negócio, você não vai ver todo aquele efeito. Só que as pessoas têm outras alavancas que são todas de curto prazo, que eu giro ela e falo assim, cara, aqui, ó, vendi mais. Sim. Então, o marketing nesse desafio que ele não consegue aportar esse valor, né? Então, dessa forma. Então, tem que ter toda essa educação e essa demonstração de como isso funciona, que é legal. Acho que por isso que também no marketing, acho que um KPI que é interessante cada vez mais trabalhar, que não é mais vendas, sim, mas é Customer Lifetime Value mesmo. Sim. Tá? Que dá um pouco... Alivia um pouco essa pressão curto prazo de vendas e ao menos você conseguir cada vez mais tentar
traquear o impacto que você tem, curto, médio, longo prazo sobre um potencial cliente. Total. E o nosso desafio hoje, eu acho que é um desafio que sempre que eu penso nisso para a Nestlé é complicado, então é um desafio que você vê que empresas que são indústria, elas têm um cliente B2B, elas são B2B, né? Então, ela vende para... Então, quando você fala da venda final, ela é para consumidores como nós aqui, mas... E eu deveria estar olhando o lifetime, talvez, desse consumidor, só que eu não tenho nenhum tracking transacional dessa pessoa, porque essa pessoa está transacionando com o seu cliente, o seu parceiro, que é o varejista. Então, é um desafio de como construir, mas, cara, é total. Empresas como... que são mais techs e que tem um cliente ali na ponta, você consegue ter essa visão e fica muito mais fácil você trabalhar esses valores, né? É totalmente diferente a coleta de dados quando você tem um e-commerce, né, um D2C, para quando você tem um negócio, né, de CPG, assim, independente do varejo. Então, qual que é o tipo de dado que você consegue ter que minimamente vai te dar uma sensação de deter conhecimento do comportamento de compra do consumidor, para que, por sua vez, a gente consiga fazer essa conexão, né, direta entre marketing e vendas. Então, é um caminho um pouquinho mais longo. E até pensando do ponto de vista da característica do dado, pode até ter um certo nível de viés ali, né? Porque vamos supor que eu tenho ali o meu contato com o varejista e eu só consigo os dados da pessoa ali que está no online. Só aí já é um viés. Eu não estou pegando o dado do meu cliente, eu estou pegando do cliente que está exposto às campanhas online. Perfeito. E aí, assim sucessivamente. E uma dúvida aqui, com relação a essa, não diria uma simbiose, mas esse ecossistema entre CPG e varejo, como que vocês fazem para tentar coletar um pouco do dado ali do varejo? Existe algum tipo de parceria ali para conseguir algum tipo de dado e enriquecer um pouco da base também com aquele cliente que é importante também, mas que compra indiretamente? Assim, acredito que dados de negócio, eles são dados que são interessantes de serem discutidos entre as companhias e os varejistas, porque isso vai movimentar o mercado. Acho que o que torna... exato. É uma situação assim, de ganha-ganha, então realmente onde houver necessidade, acho que essas conversas vão acontecer. O que não pode acontecer é compartilhamento de dados sem o consentimento do consumidor. E aí estou falando de dados granulares e dados que permitam a identificação do consumidor, né? Então, se você faz parte de um programa de relacionamento de um varejista, de maneira alguma esse varejista vai poder compartilhar com uma marca, né, como um fabricante, a não ser que seja explicitamente, né, comunicado para o consumidor. Mas, de uma maneira geral, o varejista ele pode informar quais são os produtos que são mais vendidos através daquele programa de relacionamento, para que a empresa também adeque a oferta que ela faz para aquele varejista. Então, a compra, se ela tem um negócio muito... se ela fez uma venda muito forte em biscoitos e ela percebe que naquele varejista sai mais chocolates, então por que a negociação não pode ter uma cesta, né, composta mais por chocolates? E, por sua vez, isso é uma discussão mais de mercado mesmo. Eu acho que tem um ponto que ajuda a gente a tentar tangibilizar esse desafio, mas é o que você falou. Tipo assim, a gente tem um desafio e esse desafio ele existe, né? Eu acho que todas as indústrias passam por esse desafio. E eu acho que tem um ponto que é de certa forma importante, que a gente é percebido hoje, onde a gente ocupa o espaço CPGs, vamos colocar CPGs como um todo, elas são percebidas hoje como as empresas que entregam em nível de excelência o produto ideal, a qualidade ideal, o preço, a condição comercial ideal, mas o desafio hoje com dados é que você também começa a ter informação que você pode ajudar ou complementar. Então, eu acho que vou colocar aqui uma percepção, mas eu acho que você pega hoje não vou dizer você pega a nível de mercado, poucas empresas, e aí depende do porte, principalmente os portes menores, médios e menores, têm esse potencial de crunch data, de processar dados, trabalhar dados com inteligência que Big Corps têm, porque tem times como Nanite, tem times de AI, times de modelagem que conseguem ajudar. E eu acho que nisso surgem várias oportunidades de win-win situations, que é, cara, como eu consigo ajudar você que tem todo esse dado sendo gerado aí na sua frente, que você não consegue quebrar como você poderia, me dá essa informação que eu te ajudo a quebrar o dado, processar ele, trazer insights para você interessantes, e nesse processo também eu consigo melhorar minha relação contigo
e te dar produtos de forma mais assertiva. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente vem tentando fazer de diversas formas, conectando mais com os parceiros que a gente tem ou que a gente consegue conectar e tentando puxar outros pontos de coleta, mas é sempre um desafio que ainda tem muito chão para a gente vencer. Se for pensar de uma maneira um pouco, vamos dizer assim, né, ingênua, seria meio óbvio essa relação, né? O varejo manda o dado para o CPG, que produz produtos melhores e vende para o varejo, que vende mais para o consumidor. Seria um fluxo legal, assim, bem ingenuamente pensando. Mas existem outras forças ali, força de compra, força de mercadológica que está envolvida ali, que acaba dificultando um pouco esse processo. E tem até a própria complexidade da coleta mesmo, para o varejo fazer essa coleta. Então, como que você sabe que é aquele produto que saiu da gôndola, né, naquele momento? Então, acho que assim, de novo, tecnologia ajuda muito, né, mas não resolve todos os problemas na vida real. Acaba tendo até aquele ponto do viés que eu comentei, entra aqui também, né? Porque às vezes o dado não vai ser da pessoa que se cadastrou ali para comprar aquele produto naquele momento e não vai ser do público todo do varejo. Sim, então, esse dado também ele é de alguma certa forma nichado. E eu acho que saber desses vieses dos dados é bem importante na hora de desenvolver os produtos de dados lá na ponta para entender onde que eles podem ser aplicados ou não, né? Total. Perfeito. E até assim, e também entender que a gente tem diferentes atores, né? Então, a gente temos os shoppers, que aí sim, eles estão lá no varejista comprando. Temos os consumidores, de fato, dos produtos, né? Então, nem sempre a pessoa que vai consumir é quem vai comprar, né? Então, o quanto também a gente não tem... Pode ter de viés desse tipo de dado, né? Pensando em interpretar. Vamos fazer o produto melhor? Melhor para quem, né? Para quem comprou, para quem usou. Então... Legal. Tenho uma dúvida para vocês, tá? Sobre esse ponto que você mencionou de talvez a gente não falar a mesma língua sobre os dados, a gente não entender a mesma coisa quando a gente olha o modelo. Interessante que esse perfil, por exemplo, aqui no L, você já é muito data-driven. E você entrou na área de CRM e de marketing justamente talvez para ajudar a fazer mais esse ponte com o time de data product. Como você percebe um pouco agora seu desafio no seu time de talvez transmitir um pouco esse conhecimento para que cada vez mais seu time seja mais ligado com o time de dados e que a parceria que existe entre vocês dois funcione com todas as outras pessoas dentro da Nestlé? É um esforço constante. Assim, o time... Sempre que a gente consegue tangibilizar o resultado ou a aplicação na prática, fica muito claro e é depois muito fácil seguir nesse caminho. Os desafios, às vezes, estão no, cara, como eu convenço que esse é o caminho certo. Como eu provo que, cara, vamos fazer o MROI. Legal, super divertido. Então, mas o que é isso? É um negócio de atribuição. Acabou, já perdemos metade da audiência que estava ali. Não, que temos um estatístico, perdemos a mais 25%. Aí você vai perdendo, aí fica 2%. Aí os 2 que ficam lá resistindo, eles vão tentar ajudar, tentar entender. Quando você mostra o produto pronto, que vai ser tangibilizado num dashboard ou numa situação real, eles... Opa, então era isso que faz... Legal, então entendi. Então eu quero ajudar isso a ficar mais robusto. Eu tive uma ideia, mas... Eu acho que para mim a dificuldade que eu percebo com dados hoje, até falando com um colega de CRM esses dias, a mesma coisa. Ele perguntou assim, cara, eu trabalho no setor de saúde e eu sofro isso. Eu falei, cara, eu também. Ele, então não sou só eu. Porque eu achava que eu era muito técnico. Eu falei, cara, eu acho que todo mundo está no mesmo barco, porque é difícil passar dessa visão. E um desafio que eu tenho percebido, e para mim a AI está deixando mais claro. Quando a AI surgiu agora, recentemente, está usando mais de forma mais abrangente, eu que já mexia com dados antes, eu falei assim, nossa, eu consigo fazer agora os modelos. Eu falei assim, cara, Nath, eu vou fazer um modelo aqui no GPT, que pode ser, a gente tem um GPT nosso, né? Então a gente poderia testar ali algumas coisas e tal. E eu falei, cara, então vai ficar muito mais democrático, porque tá acessível. Só que eu vejo, às vezes, meu time com dificuldade de pedir o que eles querem ver para a ferramenta. Então,
às vezes eu falo que é mais embaixo porque eu sinto que o pensamento analítico não é nem o conhecimento analítico, a parte de dados, é o pensamento analítico, ele não está tão difundido, especialmente nos times, sei lá, vou falar aqui no que eu estou vendo, no que eu tenho visto, que é o time de marketing. Então, tem um pensamento criativo muito forte, tem uma lógica de como desenvolver coisas novas, inovadoras, muito forte, mas quando você vai para a parte de análise, dá uma travada, e às vezes os números assustam, os nomes complicados assustam, mas é um desafio de como convencer. Então, hoje em dia, o que a gente tem tentado fazer muito é, cara, vamos tentar ganhar corações com o case pronto, com para que serve, e tentar construir daí e falar assim, cara, deixa que a parte difícil a Nath resolve, mas eu preciso que você esteja comprado com a entrega para a gente poder garantir que vai ter os dados corretos, que a gente vai fazer os inputs corretos, que a gente vai trazer discussões para ela e mostrar o que está rolando ou não, e não vai ser só, tô fazendo aqui mais um modelo que eu não sei para que serve, nem como funciona, e vai. E aí quando vai, assim, fazer o release e ninguém usa, né? Acho interessante essa dica, tipo, talvez para começar, algumas vezes a gente quer explicar tudo, talvez eles não precisam entender tudo, Exato. tá? Se só mostrar, tá, vai ser isso o output, olha, e talvez tentar arrumar uma pequena demo fake só para já dar um pouco estrela nos olhos. Sim. Ter o go Sim. Do coração. Sim. E aí depois fala, agora me confia, por favor, só faz o que pedi agora. Exato. e vai rolar, e progressivamente. E do outro lado, que você está falando é que temos também que fazer um certo esforço de ensinar um pouco o básico. Sim. E o que é o básico? Agora o básico nem é Excel. O básico vai ser talvez de começar a entender a fazer um prompt para um ChatGPT, tá? Então, tem um esforço de treinamentos. E eu acho que o GPT hoje ele tem também esse fator de ajudar na educação, porque quando você faz perguntas para ele ajuda você a ir construindo o pensamento, que às vezes é muito difícil de você ter no começo, né? Então, hoje eu tento provocar muito o time. Tipo assim, CRM tinha várias coisas que a gente fazia de análise, que aí era a lógica dos e-mails lá. Qual e-mail que tem melhor conversão? Qual o título que tem maior conversão? Aí eles ficavam olhando e falei, gente, se a gente pôr no GPT isso aqui, dá para ver. Mas como é que funciona? Aí eu virei assim, cara, mas é só colocar e perguntar. Qual é a parte que eu não estou entendendo? Aí eu comecei a fazer, não, entra comigo aqui, eu faço. Aí Deixa você eu vê. mostrar. Aí quando, nossa, dá pra fazer isso? E é só perguntar assim mesmo? Eu virei, cara, é só perguntar assim mesmo. E aí você começa a quebrar alguns paradigmas. E eu acho que todo mundo tem curiosidade, às vezes, e vontade de entender um pouco mais. Então acaba que, quando tem a ferramenta, e eu sinto também que dados às vezes tem uma barreira de tipo assim, cara, eu não entendo. Eu não quero nem brincar. Porque técnico. se eu falar que é muito técnico, se eu chegar aqui não não vou saber explicar, então eu não quero nem brincar. Eu acho que essas ferramentas ajudam a gente a quebrar esse muro. Esse paradigma. E falar assim, cara, testa aqui, conversa com ele, pergunta o que você deveria perguntar. Ele vai te responder qual o caminho para perguntar. Então começa a trazer um pouco de educação, que eu acho que é onde mais esbarra. É um pouco desmistificar o negócio, Exato. né? Não é Sim. tão complexo quanto Não, parece. exato. Aí, às vezes, até a pessoa se interessa mais sobre o detalhe a partir do momento em que ela vê a aplicação prática daquilo, ou vê um produto funcionando. Pô, esse produto aqui é legal, funciona desse jeito. Exato. Já prende mais atenção do que falar, funciona desse jeito e o produto Sim. é legal. Sim, Total, sim. total. E eu acho que até um ponto que a Alex falou é sobre talvez explicar menos. E entender de fato o que vai mexer com a pessoa de negócio. Então, Ou ver o que precisa de fato Exato, explicar, porque- né? Tem ou algumas coisas tanto que são explicar legais, quanto mas nem desenvolver. tudo. Porque às vezes também a gente olha, nossa, isso daria para fazer uma solução que tem A, B e C. Gente, não precisa disso. Sim. O A resolve, tá excelente. Talvez B e C sim, né? Pensa no roadmap futuro, se a gente entende que vai precisar desse tipo de evolução, mas o A já resolveu a principal pergunta do negócio. Eu acho que até aquele tema que eu comentei anteriormente sobre processos, né? Então, assim, por que você precisa dessa informação, o que você quer resolver, o que você busca, porque nem sempre o que vai chegar para um time de dados para ser desenvolvido é exatamente o que vai resolver o problema. Então, a gente vai precisar também construir junto com o time de negócio a solução, né? Então, às vezes, o time de negócio vai trazer, né, a oportunidade e a gente vai precisar cavar um pouquinho mais, fazer as perguntas certas, até incentivar esse pensamento analítico, né, que o Aquino comentou. Então, é bem importante a gente passar por essa jornada, né, juntos. Como vocês incentivam mesmo, claramente, vou mostrar que vai ter um valor para a empresa em geral, mas como você incentiva a nível pessoal mesmo as pessoas aqui fazer esse esforço? Eu acho que
Eu brinco que é consistência, mas na visão de trazer cada vez mais isso para a pauta e tentar quebrar essas barreiras. Eu sempre brinco, a gente fala assim, cara, a gente tem que fazer mais treinamento, Sim. a gente tem que fazer mais, tem que fazer uma jornada, tipo assim, eu gosto dessa parte acadêmica, então eu falo assim, cara, a gente tem que fazer igual a escola. A gente tem que pegar as pessoas, colocar lá, fala uma vez, aí depois fala de novo, aí depois a gente pega um dia e faz o workshop. A gente fez um muito bacana que a gente botou a mão na massa com o time, conseguiu construir. Então, tudo isso é legal de fazer e vai movimentando e criando essa condição de, eu também consigo, eu também posso, e aí vai evoluindo as coisas, que para mim é um caminho que é demorado, demanda consistência, Repetição. mas quando você consegue quebrar, você funciona. Uma coisa que eu via muito no passado, especialmente no banco, era os data hacks, né? Então, o banco já tinha uma cultura de dados forte, mas ela era muito, muito, muito forte no mundo de crédito, no mundo que era o core do banco, IT. Então, você tinha um universo que era muito forte. E você tinha as áreas que eram clientes que não eram tão fortes assim, né? Então, como é que você faz esse mundo expandir? Você cria data hacks. A gente faz também isso na Nestlé. E eu acho que isso ajuda muito, porque no meu time, recentemente, a pessoa que a gente indicou para participar, ela falou assim, mas você vai me indicar data hack? Eu não sou de dados. Eu falei assim, cara, mas eu preciso de você, que você tem uma visão diferente, você vai contribuir. E tem pessoas de dados lá. E é bom que você vai ajudar a criar hipóteses, entender como é que é o processo, e aí vocês vão evoluindo como time juntos e vai ser bacana. Ela voltou lá, nossa, foi muito bacana, e é legal entender como é que funciona. Eu falei, cara, é legal. Então, acho que empresas às vezes tem isso, que tem muitos silos. Quando você vem eu trabalho em startup, não tem silo, né? Então, todo mundo ali na mesma bagunça, sofrendo junto, ganhando junto. Então, é muito mais fácil de você tentar todos os pontos de trabalho, mas quando você está numa esteira como essa de empresas grandes que tem uma área de dados, uma área de CRM, é muito fácil você ficar preso ao seu universo e falar assim, não, isso é um problema de dados. Cara, não, eles estão querendo resolver um problema seu. Você deveria entender o que eles querem para poder conectar os pontos. Então, eu acho que esse é um desafio. E essa é uma tendência cada vez mais forte, pensando no ponto de vista da área de dados, né? De trazer o dado, o desenvolvimento, o produto bem para perto do negócio. Sim. E às vezes até pensando numa arquitetura de data mesh, por exemplo, que o negócio é o dono do dado. Chega a esse ponto e a estrutura central ela só faz ali um meio de campo, é meio que um poder federalista com os estados autônomos ali no Exato. entorno. E aí entra um pouco na maturidade de governança de dados, né? A gente precisa ter isso muito bem desenhado para que realmente acho que sejam designados os papéis e responsabilidades claros e que as pessoas do time de negócio que têm essas designações também entendam a responsabilidade, né? Então, toda a parte, né, de qualidade, de curadoria e até como esses dados eles se relacionam com outras áreas passa a ser, não é uma atribuição do time de dados em si, é de quem gerou aquele dado, né? Quem governa. Se tiver errado, a culpa é do negócio, né? Você falou até a palavra culpa, assim, uma coisa que eu tava pensando, acho que aqui no contando um pouquinho sobre a experiência, né, cultural, acho que voltando nesse tópico, eu acho que é muito interessante a gente dar a liberdade e deixar o time confortável para explorar coisas novas, porque nem todo mundo teve o mesmo background que a gente, que trabalhou em startup, eu trabalhei em agência, que são ambientes que fomentam mais criatividade, inovação e colaboração. Então, a gente tem que entender que existem universos e carreiras diferentes, né? Carreiras muito mais lineares. Então, por isso, a gente não é todo mundo que está acostumado com a liberdade de inovar, de criar, de testar algo novo. E de errar. Existe receio. Exato. Então, assim, entender que ajudar as pessoas a entenderem que a contribuição ela é importante. Então, a pessoa que estava com receio de ir para o data hack porque não entende de dados, não, mas você entende de negócio. E dados só vai fazer sentido se tiver uma aplicação para o negócio. Então, a sua contribuição sim é importante. E tudo que você falar lá vai ser útil. E se o teste der errado, é um aprendizado. A gente descartou uma hipótese. Exato. Sim. É uma outra forma de enxergar, né, o erro, assim. Que já a gente está mais precisa perto do seu objetivo. Tá perto do objetivo. Pelo menos você já sabe o que não fazer. Exato. Então, acho que esse tipo de cultura que ajuda bastante quando a gente começa a fomentar dentro da companhia. Aí quando você consegue chegar no negócio e mostrar, quebrar um pouco essa
essa imagem, né, do cara de dados, do cara de TI, do cara técnico e eu de negócio, tipo, trazer todo mundo pro mesmo jogo, aí o negócio passa a ser um time de dados também. Sim, tipo, sim. passa a ser uma pessoa de dados, né, esse label, né, essa... O cidadão de dados. Eu não vou falar em português, não sei. Não. Como que fala? Rótulo. É isso, Rótulo. nossa. Sim. Rotular, você deixa de ser o rotulado como o cara de dados e todo mundo passa a ser Sim. gente de dados ali dentro da empresa. Legal. E uma coisa que eu queria explorar um pouco com vocês também é que, bom, ao longo do processo, para conseguir aproveitar as oportunidades de dados, tem um tema importante que são as fundações, né? Onde que esses dados estão, a infraestrutura, a parte que viabiliza toda a exploração, a construção dos produtos e tudo mais. E dentro do contexto de marketing e no relacionamento com clientes como um todo, né, do ponto de vista data-driven, tem a questão do CDP, que é uma infraestrutura focada nisso. Como que é o relacionamento de vocês com o CDP e como vocês usam esse CDP na prática para extrair cada vez mais conhecimento e valor dos dados de clientes, principalmente? Acho que o CDP ele é uma plataforma super importante para nós, acho que não só facilitar, né, coleta de informações, porque a gente tem conectores que ajudam isso, a fazer essa coleta na prática, mas também unificar os perfis, porque ainda mais num ambiente de CPG que a gente tem milhares de marcas, né, e ambientes, data sources, e aí a mesma pessoa ela pode estar interagindo, né, ou num site, numa promoção, num aplicativo de diferentes maneiras. Então o CDP ele ajuda a gente a fazer essa orquestração dos dados, criar esse ID único do consumidor e conseguir utilizar essas informações de uma maneira mais prática dentro da companhia. Então, imagina que sem esse tipo de plataforma, esses dados eles estariam no Data Lake sendo acessíveis por pessoas mais técnicas. A partir do momento que a gente traz esses dados através de uma plataforma, a gente habilita pessoas não técnicas, time de marketing, time de unidades de negócio, para poder utilizar essas informações. Seja para estudar a base, seja para criar audiências e públicos, né, para as campanhas também. É isso. E para mim, é como a gente... eu lembro muito quando entrei na Nestlé, essa dinâmica de CDP, que foi muito bacana de entender como é que ela funciona, porque eu venho do mundo que era tudo no Data Lake. Então, pega o Data Lake, dependente do Lake, eu tinha que chegar lá, decupar, usar os modelos de extração, extrair o dado, tratar, trabalhar ele e depois gerar algum insight. Ou precisar de alguém que faça isso para mim. Então, isso acho que traz muita facilidade para o dia a dia e ajuda na parte de democratizar. E como a gente conecta, né? Então, acho que é muito legal que as conexões são muito mais fluidas, né? Então, hoje a gente usa muito a CDP com CRM, mas também com mídia a gente ativa quase vários canais a parte de first party data. Então, com Google, Meta, com TikTok, Pinterest, até com a Amazon. Então, abre um leque de possibilidades de como você conecta essa visão first party para enriquecer não só o relacionamento via CRM, mas também com a parte de mídia, como para a parte de aquisição, para a parte de lookalike e tudo mais. Então, é bem bacana. Acho importante justamente que o time de dados, para disponibilizar esses dados, escolher as tecnologias certas justamente para facilitar esse acesso. Sim, total. A construção de uma CDP, implementação de uma CDP. Sim. E facilitador para justamente que você se comunique melhor. Eu acho que uma coisa que é legal que, tipo assim, eu entendo que o processo é difícil, né, de botar de pé, mas uma vez de pé, a execução ela fica muito mais fluida. Então, isso ajuda bastante. Então, a gente tem, vamos testar um canal novo, não precisa desenvolver um produto, vamos fazer uma conexão. Então, é muito mais fluido, então é muito bacana. E até pensando em volume mesmo, de utilização de first party data em campanhas. Então, imagina que se para toda e qualquer campanha, você precisa criar públicos, e aí você vai precisar puxar lá o dado de Data Lake, modelar, né? Subir na plataforma de mídia, fazer todo esse processo manual. Assim, fica inviável você fazer isso para um volume muito grande de campanhas. Você tem uma limitação clara e de capacidade para poder fazer isso. A partir do momento que você democratiza, né, através de plataforma, então todas as pessoas que estão aptas a trabalhar com campanha, elas vão conseguir fazer esse trabalho diretamente na base, porque tem um facilitador no meio do caminho. No fim se aproxima os dois Total. mundos, né? Aquilo que a gente estava falando antes aqui, fica cada vez mais fácil à medida que você consegue colocar artefatos de tecnologia para aproximar
a tecnologia em si do negócio. Total. E trabalhar com dados fica menos místico, né? Do tipo, Uhum. não está tão longe da minha realidade. Eu Sim. estou trabalhando com dados. Eu entro na plataforma, Olha, eu também seleciono as posso ser uma informações. pessoa de dados. Também posso ser, estou utilizando. Exato. Exato. Muito bom, pessoal. Acho que infelizmente a gente está chegando nos finalmente, mas antes, contudo, entretanto, todavia, temos o nosso quadro Indique um Livro. E aí, nesse nosso quadro, para quem está ouvindo aqui pela primeira vez e ainda não conhece, a gente pede para os nossos convidados indicarem um livro que de alguma maneira foi importante na vida, na trajetória, mas não necessariamente precisa ter a ver com o tema que a gente está falando aqui. Então, a gente acredita que ler é bom e simplesmente a indicação de um livro já é boa por si só. E lembrando, enquanto talvez vocês estão pensando aqui em qual livro indicar, você que está ouvindo agora, curta e compartilhe o post no LinkedIn desse episódio, que você vai concorrer ao livro que a Nath e o Akinoel vão indicar agora. Caramba! Olha, Responsabilidade. tem um livro que linka com o que a gente falou agora do Customer Lifetime Value, que é legal, que é até recente, do Peter Fader, que chama Customer Base Audit. Então, eu acho que é legal que ele já fala de Lifetime Value há um tempão, o Peter Fader, com Dan McCarthy e vários outros livros que eles trabalham. Só que esse último, ele tenta trazer passo a passo como uma empresa deveria implementar não só a conta, mas a gestão disso. Então, eles fazem meio que uma explicação da gestão de portfólio com base em CLV. Então, eu acho muito legal. Então, para quem quiser olhar, dar uma aprofundada e tiver interesse nesse tema, é um livro muito bacana. Boa, Legal. muito boa indicação. Acho que eu vou aproveitar a temática do Customer Lifetime Value, porque... E aí, olhando por essa ótica, até no ponto que a gente estava falando anteriormente sobre a conversão, né? Quando a gente fala em marketing, a gente não quer só vender de fato, mas a gente quer que esse consumidor recompre, a gente quer que esse consumidor ele recomende, então a gente quer criar um laço muito além. Então, acredito que não só a conversão a gente deve olhar aqui. E aí, tô fazendo um paralelo aqui com um livro que eu li recentemente, que é O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Que ele fala como as organizações, elas precisam estar preparadas para não vencer, literalmente. Chegar num caminho, termina e vence, como um jogo de futebol. Mas sim, saber jogar esse jogo e se manter no jogo. E assim, eu acredito que deve ser a nossa relação, né, entre... Acho que pensando no mundo de empresas vendendo algo para os consumidores. Então, a gente tem que pensar no longo prazo, a gente tem que pensar numa relação sustentável, né? Não só num objetivo de curto prazo e que, eventualmente, não vai levar para a sustentabilidade do negócio. Muito bom. Ué. Boas indicações. Olhei esses dois. Já fui anotando aqui enquanto vocês foram falando para já colocar no backlog. E você, novamente, curta e compartilhe o post do episódio que vocês vão concorrer a essas duas indicações aqui da Nath e do Akinoel. Muito obrigado, Nath, por estar aqui com a gente nessa conversa. Akinoel, obrigado pela presença também. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada, prazer. Alex, Nosso. novamente um prazer Igualmente. compartilhar com você aqui esse podcast. E é isso, pessoal. Obrigado. E como vocês sabem, segunda-feira tem mais. Até lá. Obrigada. Valeu. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.